rapaziada, está no ar o Papo Solto desta semana e o entrevistado de hoje é o influencer do canal do YouTube, Mestre Walter dos Santos, especialista na área tributária e direito previdenciário. Bem-vindo ao Amazonsat, mestre. Olá, Adão. Olá a todos os seus telespectadores. É uma satisfação imensa falar com o seu público. Estou à disposição de vocês. Mestre, o maior projeto de direito trabalhista dos aposentados, no apagar das luzes, foi bloqueado pelo STF por um ministro, por que não dizer, a favor do presidente Bolsonaro. Estou certo, mestre? Está certíssimo, Adão. Veja, eu tenho dito no meu canal e tenho escrevido artigos sobre esse tema que trata-se, sem dúvida, do maior julgamento no que se refere a direito previdenciário no Brasil. E como você disse, não quero aqui entrar na seara política, mas não podemos também olvidar que tudo indica que se trata de uma intervenção política em um julgamento que já estava decidido, né, em favor dos aposentados, um julgamento longo, com várias discussões. Houve um pedido de vista, que para que teu público compreenda, para que o julgador entenda melhor o processo, e o ministro Alexandre de Moraes fez isso, e nós aguardamos por vários e vários dias, quando então ele devolve esse processo com um voto favorável para os aposentados. Todo mundo fica contente e, de repente, vem um ministro, né, utilizando-se de uma manobra jurídica pouquíssima utilizada e faz o que nós chamamos tecnicamente de pedido de destaque para anular, certo é isso, anular todo aquele julgamento que aconteceu em plenário virtual, na tentativa de levar para o plenário físico e mudar essa votação, reverter a vitória dos aposentados em favor do governo. Mestre Walter, milhares e milhares de aposentados. Este ministro, no apagar das luzes, teve uma atitude belicosa e desagregadora. Pensando em tudo isto, também quero acrescentar, a classe dos advogados continua assustada tanto quanto a gente. Foi terrível este momento, não foi, mestre? A comunidade jurídica inteira, os advogados que atuam, né, notadamente na área do direito previdenciário, eu tenho recebido um feedback por parte dessas pessoas, vários escritórios, vários juristas, vários advogados entram em contato comigo e falam, professor, é impossível isso está acontecendo. A se concretizar, Adão, que se trata de uma manobra política, o atual governo perdeu uma excelente oportunidade, se é que ele de fato teve intervenção do governo, ele perdeu uma excelente oportunidade de ter os aposentados que não tiveram nenhum auxílio durante essa pandemia do seu lado, avocar esses aposentados para o seu lado, que ele tem milhares de aposentados que apoia ele também. E esse grupo de pessoas não teve qualquer ajuda durante a pandemia. Pelo contrário, né, essas pessoas foram as mais prejudicadas. Muitos aposentados e pensionistas, os familiares desses aposentados e pensionistas perderam os empregos e essas pessoas se tornaram arrimos de família, sustentando filhos, netos, genros, noras, enfim. Então, essas pessoas suportaram um ônus ainda maior, né? E aí, nós temos essa situação de que a gente não sabe claramente, mas tudo indica a ser que foi uma intervenção política. Vários jornais, né, levantaram por meio das suas fontes
de que houve um pedido do Planalto para o ministro Nunes Marques, que foi um indicado do atual presidente da República, para que se utilizasse desse instituto jurídico, que é o chamado pedido de destaque, para reverter a votação que estava em favor dos aposentados. Então, todo mundo, ninguém, se você conversar com qualquer advogado, qualquer pessoa do meio jurídico, ninguém acredita nessa situação. É uma coisa absurda que, sinceramente, desde que eu atuo, aqui eu tenho o meu canal desde 2012, sempre foi na área jurídica, notadamente na área do direito do trabalho e direito previdenciário, nas quais eu sou especialista, eu nunca vi algo parecido em qualquer julgamento. É muito importante, professor, que essa massa crítica de seguidores que o senhor possui realmente comente, marque com arroba os seus seguidores. Desta forma, nós vamos multiplicar e fazer aquilo que o senhor tem debatido sempre. Não podemos esquecer. É isto aí, mestre. Parabéns por tudo que o senhor está fazendo e vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta já já com o senhor falando de revisão da vida toda. Notícias do Amazonas. Governo do Estado investe mais de 58 milhões de reais em obras em Benjamin Constant e Tabatinga. Os recursos serão aplicados nas estradas, iluminação de LED, além da reforma e ampliação da unidade hospitalar de Tabatinga. Nova unidade do Prato Cheio foi inaugurada em Tabatinga. Essa é a 17ª unidade do Prato Cheio no estado, garantindo boa alimentação para as pessoas que mais precisam. Governo do Estado entrega mais de R$ 1.700.000 em equipamentos para combate às queimadas. Os equipamentos vão beneficiar brigadistas em 12 municípios. 10 leitos de UTI serão instalados em Tabatinga. O município, no Alto Solimões, será o terceiro do interior a oferecer serviços de saúde de alta complexidade. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Governo do Estado entrega novas armas e veículos para as forças de segurança. Reforço faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro para combater a criminalidade. Centro de Proteção atendeu mais de 5.700 idosos em situação de vulnerabilidade. O espaço de referência recebe denúncias, garante apoio psicossocial e presta assistência às vítimas de violência na terceira idade. Restaurante Prato Cheio é inaugurado em Tabatinga. Em todo o estado, já são 17 restaurantes populares servindo refeições pelo valor simbólico de R$1 para as pessoas que mais precisam. Iniciada nova fase de entrega do cartão auxílio estadual. Na capital, mais de 10 mil cartões já foram entregues nessa nova etapa. E no interior, serão entregues mais de 5 mil cartões. Para mais informações, acesse auxilio.am.gov.br ou ligue 0800 740 7444. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Mestre, estou super satisfeito de participar dessa entrevista com o senhor, de saber que este canal do senhor é tão importante. Mais de 17 milhões de visualizações, a responsabilidade social que o senhor tem, dando informação para todas as pessoas. Não só idosos, mas também estudantes de direito e pessoas comuns que queiram saber de vários assuntos relacionados à sua vida trabalhista. Dentro dessa linha de raciocínio, esse projeto todinho que mexeu com a estrutura dos idosos no Brasil, a pergunta é um absurdo os números fornecidos pelo governo, uma disparidade. Conte para a gente sobre isso. Olha, Adão, o INSS está sendo representado nessa ação pelo advogado-geral da União. O que eu estou sempre dizendo aqui para os meus seguidores, e aproveito aqui a tua audiência para reforçar isso, e é importante que eles compartilhem essa nossa entrevista em suas redes sociais e faça de fato essa indicação
para seus amigos e familiares, para que esse tipo de caso, né, não só essa ação da revisão da vida toda, caia no esquecimento. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como todas as autoridades e os políticos, têm que perceber que a sociedade está atenta. Então, nós não devemos deixar esse caso cair no esquecimento. Voltando à sua pergunta, veja, os dados do INSS não refletem a realidade. Não chega sequer perto. O INSS, por meio do advogado-geral da União, que aqui dispenso todo o respeito à autoridade nele investida, no senhor Bruno Bianco, mas ele ou está mal assessorado ou está com más intenções, porque os dados que ele forneceu, né, nos autos do processo para o Supremo Tribunal Federal estão totalmente equivocados. São dados astronômicos e isso só vai induzir aquelas pessoas menos desavisadas, né, que tendem a acreditar naqueles números. Vejam, nós tivemos uma nota técnica produzida pelo INSS e apresentada no processo, que fala em algo em torno de 360 bilhões de reais, quando, na verdade, por outro lado, nós tivemos um documento apresentado por um instituto de direito previdenciário que apresenta números com embasamentos muito mais sólidos, né, que não chega sequer a 10% desse valor. O INSS, repito mais uma vez, por meio do advogado-geral da União, joga no bojo todos os aposentados e pensionistas e mais, acho que colocaram ali, inclusive, parentes e amigos dos aposentados, quando, na verdade, nós sabemos, a revisão da vida toda, de fato, para os aposentados é um tema muito importante e é, sem dúvida, uma das melhores revisões de benefícios previdenciários, mas nós precisamos ser honestos. Não são todos os aposentados e pensionistas, de forma indistinta, que serão beneficiados com essa revisão. Tem critérios, tem requisitos a serem observados. Posso citar aqui como exemplo a decadência, que é um prazo, Adão, que o segurado tem que cumprir para pedir a revisão do seu benefício previdenciário. Somente com base nesse requisito, nós já tiraríamos milhares de aposentados que não seriam, infelizmente, beneficiados com essa revisão. Então, falta clareza. E eu vou mais, vou ser mais incisivo, falta honestidade por parte do INSS para tratar com essa questão. Falta honestidade do INSS com a sociedade brasileira. Mestre, lamentável tudo isso. Então, o que resta para o senhor, para a gente ficar sabendo mais e mais, é o seguinte: de quantas formas o idoso, quem tem direito, pode entrar com um processo contra o INSS? Fique à vontade. Nós precisamos nos unir, né, quando a causa for do interesse da sociedade. Notadamente, quando se tratar de temas que irão beneficiar aqueles menos favorecidos, né, financeiramente, que são a maioria dos trabalhadores. O trabalhador brasileiro não é rico, né? A maioria esmagadora dos trabalhadores não se trata de pessoas ricas. E vejam, o teu exemplo é um exemplo clássico disso, e é o que eu tenho dito lá no canal. O INSS utiliza-se de uma forma de cálculo totalmente prejudicial para o trabalhador. A pessoa trabalha a vida inteira, o INSS está obrigado, isso é lei, né? O servidor do INSS, quando ele presta o concurso, inclusive para estudar, para prestar a prova, para se tornar um servidor do INSS, ele já se depara com essa matéria. Então, não é falta de conhecimento, diz todas as normas, desde portarias, instruções normativas, decretos, regulamentos e leis que trata do direito previdenciário, que o funcionário do INSS ele é obrigado
a dizer para o trabalhador qual é o melhor benefício para ele. No ato da concessão, quando o cidadão comparece lá na agência do INSS, que é uma das possibilidades, já aproveitando aqui e respondendo o que você me perguntou, a possibilidade do pedido na via administrativa. Aliás, a ideia do legislador, Adão, foi exatamente isso, é facilitar a vida do trabalhador, para que ele não tivesse que provocar o judiciário para ter acesso a um direito que é seu, assegurado, inclusive, pela Constituição Federal, a maior lei do país, né? Então, era para ele chegar, o próprio trabalhador, sem necessitar da intervenção de terceiros, comparecer na agência do INSS e solicitar a sua aposentadoria, confiando no funcionário do INSS que está obrigado a lhes informar qual o melhor benefício que ele tem acesso. Só que nós sabemos, e isso a literatura previdenciária nos mostra com muita clareza, que não é isso que acontece. Tá aí o caso da revisão da vida toda. O INSS simplesmente pega aquelas pessoas que fizeram contribuições antes de julho de 1994 e descarta essas contribuições, dizendo, olha, nós não vamos utilizar essas contribuições que você, trabalhador, fez na sua base de cálculo para a concessão do seu benefício. Com isso, dependendo do caso, prejudica o trabalhador, né? O senhor está coberto de razão. Eu também fui prejudicado, eu agradeço muito as informações, né? Volto a repetir. Fui aposentado com 1 salário mínimo, fiz os meus cálculos, tenho direito a 6 salários mínimos. Mas, vamos aí, não esquecer, ir a um pequeno intervalo comercial agora, e eu volto com o senhor para a gente continuar esclarecendo todas as pessoas. Endereço aí na nossa telinha, o seu Instagram. Marquem aí, rapaziada. A gente volta já já. Notícias do Amazonas. Governo do Estado entrega novas armas e veículos para as forças de segurança. Reforço faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro para combater a criminalidade. Centro de Proteção atendeu mais de 5.700 idosos em situação de vulnerabilidade. O espaço de referência recebe denúncias, garante apoio psicossocial e presta assistência às vítimas de violência na terceira idade. Restaurante Prato Cheio é inaugurado em Tabatinga. Em todo o estado, já são 17 restaurantes populares servindo refeições pelo valor simbólico de R$1 para as pessoas que mais precisam. Iniciada nova fase de entrega do cartão auxílio estadual. Na capital, mais de 10.000 cartões já foram entregues nessa nova etapa. E no interior, serão entregues mais de 5.000 cartões. Para mais informações, acesse auxilio.am.gov.br ou ligue 0800 740 7444. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Olá, rapaziada, estamos de volta com o Papo Solto. Dessa semana, o entrevistado é o professor Walter dos Santos, especialista em Direito Tributário e Trabalhista. Está aí na telinha o seu canal, né? Todo mundo seguindo, compartilhando, e eu dou até uma sugestão, seja membro, que é muito legal ser um membro, porque você terá informações muito boas. Mestre, a revisão da vida toda volta para o plenário. A sensação que eu tenho que nós vamos vencer. Pergunto, o senhor sente isso? Os seus colegas advogados sentem isso? O seu público sente isso no canal? Veja, Adão, a sensação que temos é que o governo deu um tiro no pé. A intenção desse pedido de destaque, na verdade, era reverter a vitória dos aposentados, ou seja, o governo sair ganhando nessa. Só que ministros, como Gilmar Mendes, vou citar aqui apenas como exemplo, que na primeira votação, no plenário virtual, votou contra, inclusive isso foi uma surpresa, não só para mim, que sou especialista na área de direito previdenciário, mas para muitos advogados que atuam
que militam nessa área. E com isso, e dado essa animosidade também que nós temos visto ultimamente, certamente muitos daqueles ministros, com base nessa manobra política, né, irão mudar os seus votos. E os aposentados, no meu sentir, terão uma vitória esmagadora quando esse julgamento for para o plenário físico. Nós não vamos esquecer esse tema. Vou falar no meu canal e aproveito para reforçar o que dissemos nos blocos anteriores. Todos, aposentados e pensionistas, trabalhadores, familiares de trabalhadores, têm que compartilhar e comentar sempre que vê vídeos dessa natureza aqui na internet, que é para esse caso não cair no esquecimento. É de extrema importância a interação de vocês, notadamente nesse canal, para que esse tema não caia no esquecimento. É aquilo que eu disse anteriormente. As autoridades, no caso específico, os ministros do Supremo Tribunal Federal, têm que sentir que vocês, nós, enquanto sociedade, estamos atentos a esse tema. Então, professor, eu tenho liberdade de pedir para o senhor, porque eu também sou vítima de todo esse processo, né? Nós acreditamos, nós estamos chegando praticamente no final deste bloco e da nossa entrevista, e eu deixei um espaço para o senhor para falar de um projeto que o senhor usa uma palavra muito forte, uma bolada de dinheiro, ADI 5090. Explica para todos. Vamos lá, Adão. Eu quero, primeiro de responder a sua pergunta, registrar que sempre que for para disseminar conhecimento, levar informação para o nosso povo tão carente, tão sedento de informação, no caso específico, para todo o seu público aí do Amazônia, estou sempre à disposição, tá? Então, sempre que quiser, é só me chamar aqui, que para mim sempre é motivo de satisfação poder levar conhecimento para essas pessoas. E respondendo a sua pergunta específica sobre a ADI 5090, trata-se, ADI significa Ação Direta de Inconstitucionalidade. Vejam, todo trabalhador, Adão, teve registro na sua carteira, o seu empregador ele é obrigado, por lei, inclusive imposta essa obrigação pela Constituição Federal, a abrir uma conta. Essa conta, atualmente, obrigatoriamente, ela tem que ser aberta na Caixa Econômica Federal. É como se fosse uma conta poupança. E nessa conta, o empregador tem que depositar todos os meses o equivalente a 8% da remuneração do trabalhador. E esses depósitos também, é bom que se registre, mais uma vez, por força de lei, ele tem que ser atualizado monetariamente e rende uma taxa de juros de 3% ao ano. Ocorre que essa correção monetária que deve ser feita, ela é feita com base em um índice chamado DTR, de taxa referencial. Esse é o índice utilizado pela Caixa Econômica Federal para fazer a correção monetária do patrimônio do trabalhador, daqueles valores que o empregador, né, o patrão, deposita lá na conta desse trabalhador. Só que a TR, Adão, para que teu público entenda, a TR ela está abaixo, mas muito abaixo. Não é que ela está um pouco abaixo da inflação, ela está quase que abaixo de zero, né, da inflação. Qual que é o resultado de tudo isso? Repercute em um prejuízo para o trabalhador. Então, o patrimônio do trabalhador está sendo corroído. Em outras palavras, o governo está confiscando o patrimônio do trabalhador. E como eu digo lá no meu canal, eu vou tomar aqui a liberdade de repetir as palavras que eu uso lá, o governo está nadando de braçada com o patrimônio do trabalhador. Em razão disso, um partido político ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, daí a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, para trocar esse índice, né? Trocar a TR por outro índice mais favorável, mais vantajoso para o trabalhador. Um desses índices, eu gosto de citar sempre como exemplo, é o INPC, né? Para você ter uma ideia, o INPC ele rende
mais de 4 vezes a mais do que a TR. Então, muito mais vantajoso, muito mais favorável ao trabalhador, e essa é a discussão que se encontra nesse momento no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. Estou muito feliz de ter participado deste momento histórico para falar para a Amazônia de um tema tão importante. Chegamos ao seu final. Eu quero que todos os nossos telespectadores sigam o senhor, fiquem atentos com mais de 1.400 vídeos que o senhor tem disponível lá no seu canal, falando deste tema da ADI 5090 e outros assuntos. Então, sendo assim, a palavra com o senhor, né? Por favor, pode despedir. Eu e o Vicente ficamos muito felizes em entrevistá-lo. Por favor, mestre. A gratidão é toda minha, tá? Foi muito interessante ter participado aqui, uma honra participar no teu programa, e repito o que eu disse anteriormente, estou à disposição, sempre que precisar, eu estou aqui, basta me convidar para que possamos levar informação de qualidade e tentar ajudar de alguma forma as pessoas que tanto carecem, que tanto merecem de conhecer de informação sobre os seus direitos. Mestre, muito obrigado, e a gente encerra assim. Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia.